Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ler uma mensagem de um livro que se chama Seja Feliz Hoje. O livro é do Divaldo Pereira Franco e foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Então eu vou deixar o áudio para vocês aqui embaixo da mensagem desse livro sobre acontecimentos imprevistos que ocorrem na vida de todos nós. Então fica o áudio para reflexão, tá bom? Enquanto a barca da reencarnação navegava nas águas tranquilas do prazer, todos os acontecimentos eram enriquecidos pelos sorrisos, pela imensa alegria de viver. Tinhas a impressão de que te encontravas no verdadeiro paraíso, sem maiores preocupações com o processo da evolução. Inesperadamente, porém, foste surpreendido por ocorrências imprevistas e te encontras tomado de surpresa e desencanto, acreditando-te desamparado e sem o socorro da divina providência. Sucede que a Terra é a escola abençoada que faculta o progresso intelecto-moral dos espíritos que nela se reencarnam. Invariavelmente são devedores das leis soberanas da vida, que desfrutam da oportunidade feliz de reparação dos desvios que se permitiram em existências anteriores. Tais sucessos imprevistos objetivam convocá-los para a reflexão e a libertação dos encantos do prazer, ensinando-os a encarar a transitoriedade do corpo ante a realidade de seres imortais que são. Neste sentido, o sofrimento se apresenta como benfeitor, por despertar a consciência adormecida e propor-lhe a visão correta para o comportamento durante a existência. Não poucas vezes tudo parece transcorrer normalmente. Estão programadas pelos cuidados pessoais as metas para o futuro e, de surpresa, desencarna um ser querido, deixando soledade e amargura. Noutras ocasiões, os negócios que funcionavam em ordem sofrem alteração e a empresa, muito bem estruturada, decompõe-se e cerra suas portas. Certos dias apresentam-se assinalados por desencantos e a afetividade, que parecia preencher os espaços emocionais, experimenta choques variados, com resultados de desalento e de dor. Em momentos outros, enfermidades degenerativas ou simplesmente vigorosas apresentam-se com volúpia e produzem debilitação das forças numa conspiração aparente contra o bem-estar e a harmonia do organismo. Repentinamente surgem conflitos que se ignoravam e transtornos emocionais sacodem o indivíduo, ferem a alegria e perturbam a emoção. Sempre surgem em todas as vidas esses fenômenos inesperados, porque fazem parte do programa de iluminação da humanidade. Ninguém que se encontre indene à sua ocorrência. Eles se apresentam e esperam ser bem recebidos, mesmo marchetando a alma e retirando a aparente tranquilidade. O físico é o mundo das ilusões e das fantasias. O espiritual é aquele de onde se procede e para onde se retorna. A vida na Terra expressa-se conforme o nível de consciência e de evolução de cada criatura. Resultado das ações anteriores, as ocorrências têm lugar conforme a origem e sempre proporcionam recursos de transformação moral. Dessa forma, exercita o desapego de tudo quanto te retém na retaguarda. Começa a libertar-te das coisas e questões que não podes conduzir para sempre. Treina a simplicidade de coração e a fraternidade legítima. Reparte com o teu próximo tudo quanto representa excesso e que o egoísmo retém, em mecanismo de precaução para o futuro. A sede de prazeres e a ânsia de poder constituem grandes adversários do processo auto-iluminativo, retém o indivíduo nas paixões imediatistas,
o que o impede de viver as saudáveis experiências da renúncia e da abnegação. Qualquer forma de apego é prejudicial ao espírito, que se deve descondicionar das falsas necessidades que a modernidade impõe. O essencial é sempre menos volumoso e significativo do que o secundário, que se apresenta como de grande importância. O seu valor, porém, é atribuído por aquele que se lhe agarra, destituído, no entanto, das qualidades que lhe são concedidas. Espera da existência todos os tipos de acontecimentos, especialmente esses que mortificam pelo despreparo para o seu enfrentamento. Quando se pensa na própria fragilidade, no fenômeno da morte, que exige apenas uma condição, que é estar no corpo físico, robustece-se a coragem e a fé amplia-se na direção do futuro, tornando-se uma couraça protetora que nada consegue penetrar de forma prejudicial. Comportamento de tal natureza pode ser considerado como a busca da verdade a que se referiu Jesus quando informou: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Pilatos lhe havia interrogado o que era a verdade. Teria, porém, condições para a entender, atropelado pelos interesses doentios do poder temporal, das paixões de raça e dos caprichos da governança? Jamais lhe ocorreu que estava sobre a areia movediça que o tragou depois da morte do imperador Tibério, quando então foi mandado para o exílio, no qual se suicidou. Assim sucede com os enganos que o ego engendra e o ser se aferra, que preserva as ilusões por falta de coragem e estrutura moral para enfrentar a realidade na qual se encontra e procura não se dar conta. Assim sendo, não consideres como infortúnios os acontecimentos imprevistos que te convoquem a mudanças radicais de conduta para melhor. O reino dos céus está entre vós, enunciou Jesus. É necessário ter-se olhos de ver e ouvidos de ouvir para deixar-se penetrar pela sua realidade e incorporá-la ao cotidiano. Supera as fantasias da mente, disciplina o pensamento, de modo que o conduzas de forma edificante e prazenteira para toda a existência, assim como para depois da desencarnação, quando despertarás conforme és, e não com o que reuniste e fixaste como de tua posse.